crianças, tudo bom? Bom dia, né? Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho as videoaulas, tá certo? E que estejam absorvendo os conteúdos o máximo possível. Lembrando que qualquer dúvida que surgir durante o estudo, é só ir lá no grupo do Zap, chamar o professor no privado, tá certo? Que ele vai esclarecer a dúvida que você está sentindo, tá bom? Até o momento, não estão surgindo grandes dúvidas. Eu espero que vocês não estejam tímidos e sim que estejam compreendendo a mensagem através das aulas, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 5, tá certo? Que fala da célula, unidade fundamental, parte 1. Por que ele traz parte 1? Porque nós vamos estudar a célula dividida em 3 partes, já que nós vimos na aula anterior que a célula é a unidade fundamental de formação do corpo humano e, na maioria das vezes, ela é composta por 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Tá certo? Então, neste capítulo, né, que é o capítulo 5, que nós vamos iniciar agora, nós vamos entender o que acontece no interior das células. Nós vamos compreender como essas células funcionam. Porém, neste primeiro momento, nós vamos estudar só a primeira parte, tá certo? Que é simplesmente a membrana plasmática. Então, nós vamos ver qual é a função da membrana plasmática, tá bom? E de que ela é formada. Então, a membrana, ou também conhecida como plasmalema, tá certo? Membrana ou plasmalema é a película que reveste externamente qualquer tipo de célula, animal ou vegetal. Quando eu digo película que reveste, quer dizer que envolve a célula. Ela é como se fosse uma capa protetora, tanto das células animais quanto das células vegetais, tá certo? Então, o modelo da membrana plasmática, ele surgiu em 1972 através de estudos realizados por 2 pesquisadores, que foram Singer e Nicholson, tá certo? Então, esses 2 pesquisadores realizaram o primeiro estudo de formação da célula e elaboraram essa estrutura principal que a célula tem e que nós conhecemos hoje como 3 partes fundamentais da célula, tá bom? Então, quando Singer e Nicholson estudaram a célula, eles elaboraram um modelo, tá certo? Chamado de modelo do mosaico fluido. Esse foi o nome dado ao estudo inicial da membrana plasmática realizada por esses 2 pesquisadores. Modelo do mosaico fluido, tá certo? Como vocês vão observar agora na imagem, tá bom? Então, através da imagem, nós podemos observar que ela é composta de fosfolipídios e proteínas organizadas em 2 camadas, onde estão mergulhadas as moléculas de proteínas. Então, ó, este modelo, né, estabelecido por esses 2 pesquisadores, recebe o nome de mosaico fluido porque as moléculas de proteínas não ficam paradas, tá certo? Então, foi através do estudo realizado por esses 2 pesquisadores, né, que eles puderam perceber que a membrana, ela tem especializações, tá bom? E essas especializações, elas são diversas, né? Ou seja, é como se fossem características positivas que vão favorecer o desenvolvimento da célula.
E essas especializações vocês vão poder acompanhar aí na página 72, tá certo? No tópico que tem como título Especializações da membrana plasmática. Então, a primeira especialização, ela se encontra na parte externa da célula, ou seja, na parte de fora, e tem o nome de glicocálix. Tá certo? Então, esse glicocálix, ele tem a função de quê? De proteger a célula contra agentes estranhos. Ele só vai permitir entrar na célula aqueles corpos, aqueles organismos que favorecerem o desenvolvimento da célula. Por isso que se diz que a célula tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, é como se ela selecionasse, escolhesse quem entra ou não do seu interior, tá certo? Então, essa capacidade de selecionar esses corpos é devido a essa especialização do glicocálix, que fica na parte externa da célula. A segunda especialização que a célula vai apresentar é a presença dos desmossomos e das interdigitações. Ih, tia, complicou tudo. Eu tô vendo no olharzinho de vocês isso. Eu sei que vocês estão fazendo cara feia só porque eu falei esses nomes estranhos. Mas não se preocupem, tá certo? Porque eles são algo simples. Desmossomos e interdigitações são estruturas, tá certo? Que vão ser responsáveis pela união de uma célula a outra. Estão lembrados que lá no assunto anterior, sobre a complexidade do corpo humano, nós vimos que a unidade fundamental do corpo humano é a célula e que células que têm a mesma função, a mesma característica, se originam e formam tecidos? Lembraram? Muito bem. Isso só acontece por conta dessas estruturas, dos desmossomos e das interdigitações, que vão unir células com características semelhantes para que sejam formados os tecidos, tá certo? Sendo que os desmossomos funcionam como adesivos, enquanto as interdigitações vão atuar como presilhas, unindo essas células que têm as mesmas características, ok? Então, a terceira especialização que a membrana plasmática vai apresentar são as microvilosidades, tá certo? Ou seja, a célula ela não é aquele círculozinho perfeito, não. Ela tem expansões, tá certo? Então isso faz com que ela tenha um envoltório um pouco ondulado. Então, essas microvilosidades que tem ao redor da célula permitem que a célula amplie a capacidade de absorver, tá certo? Organismos que vão ser importantes para o desenvolvimento da célula, tá ok? Então, essas especializações da membrana evitam a perca de uma substância muito importante para o metabolismo da célula, que são as enzimas, tá certo? Metabolismo, tia, o que é isso? Metabolismo é a capacidade que a célula tem de realizar um trabalho, porque a célula realiza um trabalho. Então, para realizar esse trabalho, ela necessita de energia. E a energia para a realização do seu trabalho estão nas enzimas. E essas enzimas só vão estar presentes dentro da célula devido à presença dessas três especializações que nós estudamos agora, tá certo? Porém, nós vamos observar que isso ocorre, tá certo? Na célula animal, tá bom? Nós vamos ver agora a imagem da célula vegetal. E nós vamos perceber que a célula vegetal, ela vai ter uma estrutura a mais do que a célula animal, tá certo? Observem aí a imagem. Já nas células vegetais, além das membranas,
nós encontramos outro envoltório, que é chamado de parede celular, oferecendo resistência e sustentação. Então, nos vegetais, a parede celular, ela vai ser formada por substâncias que só vão ter no vegetal. Por isso que as células vegetais vão ter essa característica a mais, tá certo? E que substâncias são essas? São a celulose, a quitina e a sílica, tá certo? Que vocês vão poder observar a definição dessas três substâncias no glossário que está na página 73 do livro de vocês. Observem aí, por favor. Agora, dando continuidade ao conteúdo, na página 74, nós temos o tópico que traz como título processo de troca entre a célula e o meio externo. Nós vimos no tópico anterior que a célula ela consegue realizar a entrada e saída de substância através de três especializações que ela tem, tá certo? Agora, como é que vai ocorrer essa entrada e saída de substâncias? Como é que ocorre esse processo de troca entre o meio intracelular, que é o interior da célula, para o meio extracelular, que é fora da célula, tá certo? Então, essa troca do meio intracelular para o meio extracelular pode ocorrer de três maneiras. A primeira é chamada de processos passivos, como difusão e osmose, tá certo? Processos passivos, porque não gasta energia. Quais vão ser esses processos que não vai gastar energia da célula? O processo de difusão e o processo de osmose, que vai ser explicado logo mais a seguir, tá certo? Então, qual a outra forma de entrada e saída dessas substâncias? É o processo ativo. Então, se é ativo, tem perca de energia. E que processo vai ser esse? Vai ser a chamada bomba de potássio ou bomba de sódio, tá certo? E a terceira forma é por processos como a endocitose e a exocitose, tá certo? Então, agora nós vamos tentar compreender cada um desses processos separadamente, tá bom? Muita calma, que a gente vai com paciência absorvendo esses termos que para o momento são bastante estranhos e até difíceis de pronunciar. Então, o primeiro, que é a difusão, o que é que ele representa? A difusão é simplesmente a movimentação constante, tá certo? De substância de um meio hipertônico, ou seja, um meio com bastante quantidade de substâncias que podem ser dissolvidas, para o meio hipotônico, que é o meio com maior quantidade de substância que pode dissolver. Lembram de quando nós falamos na última aula em sala de soluto e solvente? É isso que nós estamos vendo aqui agora. Meio hipertônico e meio hipotônico. Hipertônico, que diz que a maior quantidade de substâncias que podem ser dissolvidas, ou seja, o soluto. E o meio hipotônico vai ser o solvente, que com maior quantidade de substância que podem se dissolver, tá certo? Então, a difusão celular, ela também pode ser facilitada, tá bom? Ou seja, sem gasto de energia. E a passagem de substância ocorre facilmente, tá bom? Esse foi o processo de difusão. Agora vamos ver como é que ocorre o processo de osmose. Observem aí a imagem. A osmose
é quando a água passa do meio de menor concentração para o de maior concentração, por absorção. No entanto, pode ocorrer uma força que impede a ocorrência da osmose, a chamada pressão osmótica, tá certo? Então, esse é mais um processo que pode favorecer essa troca de substâncias, tá bom? Então, o segundo processo é a chamada bomba de sódio, Na, e potássio, K, tá certo? Bomba de sódio e potássio, como nós vamos observar agora na imagem. É um processo com gasto de energia, por isso é chamado de ativo. Com essa energia, o sódio é colocado para fora da célula e o potássio é transportado para dentro. Por isso, tá certo? Ou seja, para que isso ocorra, é necessário a presença de proteínas na membrana plasmática. Então, vocês podem observar também essa imagem da bomba de potássio na página 81 do livro de vocês, tá certo? Então, o terceiro processo diz que, mesmo a membrana sendo seletiva e permeável, ou seja, mesmo a membrana tendo essa capacidade de selecionar e permitir a entrada e saída de organismos, existem algumas substâncias que não conseguem ter acesso a ela, tá certo? Então, nós vamos chamar este processo de endocitose, ou seja, para que essas substâncias possam entrar na célula, tá certo? É realizado um processo chamado de endocitose. E esse processo de endocitose, ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro, chamado de fagocitose, como vocês podem observar na imagem agora, olha, que diz: fagocitose é a ingestão de partículas sólidas, como o englobamento de micro-organismos, como bactérias, pelos leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa do organismo, por exemplo. Após o englobamento, o micro-organismo é destruído, pois naquela vesícula são lançadas enzimas que degradam a partícula englobada. Deu para compreender? Observando pela imagem? Então, esse é um dos processos da endocitose. O outro processo realizado pela endocitose, tá certo? É o processo chamado de pinocitose, que nós também vamos acompanhar através da imagem a seguir. Ocorre quando a célula adquire do meio extracelular, quer dizer, o meio de fora, líquidos e algumas partículas como proteínas dissolvidas na água. Já no processo de exocitose, tá certo? O processo de troca de substâncias ocorre diferente, como nós podemos observar na imagem. Na exocitose, o que ocorre é o inverso dos casos anteriores. Forma-se uma vesícula dentro da célula que levará partículas residuais para o meio extracelular, quer dizer, fora da célula. Essa vesícula vai se deslocando até se fundir a membrana plasmática e lançar seu conteúdo no meio extracelular. Então, agora eu
peço que vocês, tá certo? Realizem em casa a leitura com paciência desse conteúdo, tá certo? Que ele traz bastante informação, muitas palavras que são novas para o vocabulário de vocês, tá certo? Então é necessário que vocês se dediquem à leitura do capítulo para a compreensão e realização da atividade, tá certo? Então, o capítulo, como eu falei, é o capítulo 5, que está na página 70 a 82. E logo depois que vocês realizarem a leitura do capítulo com paciência, tá certo? Vocês vão desenvolver as questões que estão nas páginas 74, 78, 80, 84 e 85, tá certo? Qualquer dúvida, assistam novamente a videoaula, releiam o capítulo como eu falei, ou então chama no privado lá no Zap que eu esclareço, tá certo? Até mais, fiquem com Deus!